Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Onde andava o anticiclone dos Açores quando tudo correu mal? Vamos facer un minuto de silencio polo anticiclón das Açores. Está a ouvir o apresentador do programa humorístico Land Rober, da televisão da Galiza. Ele está a despedir-se de forma solene do anticiclone dos Açores. Temos traído días de sol, 8 días en julio e 4 en agosto. E bueno, ahora marchou, hai 2 ou 3 meses que xa non se lle ve, por suposto que morreu. Há silêncio na plateia, há música e há até um ambiente de melancolia. Dende aquí vai o noso homenaje ao anticiclón das Açores. Claro que isto é uma piada, mas como todas as boas piadas, tem um fundo de verdade. Durante semanas, o anticiclone dos Açores não pareceu o mesmo. E por cá, isso coincidiu com chuva incessante, vento violento e destruição num país que atravessa um dos invernos mais duros de que há memória. E agora repare nisto, à medida que essa peça-chave do sistema climático do Atlântico, o nosso velho amigo açoriano, começa a mexer-se de novo, diz-se que o bom tempo está a regressar. Nada disto é coincidência e por isso hoje queremos perceber o essencial. O que é afinal o anticiclone dos Açores? Onde andou quando tudo correu mal? Terá ele saído do sítio do costume? E sobretudo, quando é que o sol volta a aparecer e nos dá uma trégua? Vou fazer estas perguntas ao climatologista Carlos da Câmara, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Eu sou o Pedro Benevides e esta é a história do dia de sexta-feira, 13 de janeiro. Olá, Sr. Professor. Como está? Gosto em ouvi-lo, Pedro. Igualmente. Até porque tenho aqui algumas dúvidas para lhe colocar. Espero que não lhe pareçam muito básicas, mas o anticiclone dos Açores é uma coisa que eu ouço desde miúdo. Agora, eu confesso-lhe que se me pedissem para explicar exatamente o que é o anticiclone dos Açores, eu não saberia fazê-lo. Por isso, vou aproveitar esta oportunidade para que nos ajude a mim e eventualmente outro ouvinte que tenha a mesma dúvida. Então eu vou começar por talvez algo que pode ser também escusado dizer, mas já tenho visto às vezes pessoas com dúvidas, que é, quando se diz que é anticiclone dos Açores, uma pessoa pensa que é uma coisa que está ali em cima dos Açores. Certo. Para já, o primeiro aspecto importante é que é uma área brutal. Quando o anticiclone dos Açores está bem desenvolvido, ocupa aí à volta de 6 milhões de quilómetros quadrados. Para dar uma ideia de que é que isto representa, a Península Ibérica tem, se eu não estou em erro, 580 mil. Portanto, digamos, arredondemos para 600 mil quilómetros quadrados. Portanto, são 10 penínsulas ibéricas, estamos aqui a falar sobre o oceano. E daí os americanos muitas vezes chamarem-lhe anticiclone das Bermudas, não é? Porque gostam mais, não é, de usar outra ilha para o referenciar. Portanto, a primeira coisa é que é algo de mesmo muito grande. Por outro lado, o que é um anticiclone? Um anticiclone é aquilo que se chama, o que também nós chamamos um centro de altas pressões. O que é um centro de altas pressões? Portanto, no fim de contas, como a palavra está a dizer, é uma zona em que na parte central a pressão da atmosfera é superior à pressão nos bordos. Ora bom, isso o que é que vai fazer? Isso vai fazer com que o ar circule em torno desse centro de altas pressões e mandam as leis da física, que têm a ver com a rotação da Terra, que no hemisfério norte as altas pressões ficam sempre à direita. Portanto, para quem é conservador, é uma boa mnemónica, não é? Portanto, as altas estão à direita. E, portanto, repare que para haver uma circulação com as altas à direita, só pode ser no sentido dos ponteiros do relógio. Certo. Portanto, na realidade, um anticiclone é uma zona da atmosfera em que o vento circula nos ponteiros do relógio. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto
é que como o centro é de altas pressões, é tal e qual como nós esvaziamos um balão. Quando eu tenho um balão cheio, ele esvazia se eu abrir o pipo, porque vai das altas pressões para as baixas pressões. Portanto, isto quer dizer que vai haver sempre ar que se desloca do centro para os bordos. O que é que isso implica? Bom, se na superfície está o ar a fugir do centro para os bordos, ele tem que ser substituído, e como não há ar cá por baixo, não é? De que venha da Terra, a única maneira é o ar descer dos níveis mais elevados. Portanto, quando o ar desce dos níveis mais elevados, o que é que vai acontecer? Nós também sabemos que a pressão nos níveis altos é mais baixa que nos níveis baixos. Toda a gente nota isso. Quando nós vamos de carro e subimos numa montanha, sentimos logo os ouvidos a estalar porque a pressão diminuiu. Certo. Então o que é que acontece? Quando o ar desce, a pressão aumenta, ele é comprimido. É como quando está a encher um pneu de uma bicicleta. Comprime o ar, a temperatura aumenta. Então o que é que acontece? As características deste centro de altas pressões, deste anticiclone dos Açores, é ar que gira como se fosse um enormíssimo ralo de lavatório, com 6 milhões de quilómetros quadrados, onde o ar gira no sentido dos ponteiros do relógio. E, ao mesmo tempo, o ar também desce, é comprimido e aquece, e, portanto, temos bom tempo. Porque se o ar é comprimido, não é? Portanto, e aquece, temos maior temperatura e não há nuvens. E é isso que garante que zonas como Portugal tenham, pelo menos a fama, agora olhando para o que se está a passar, a pessoa não diria isso, mas têm a fama de ser países com um tempo ameno. Exatamente. Ora bem, eu digo sempre que é o mito do clima ameno, mas, portanto, o que é que este anticiclone tem? Eu de antes, e provavelmente vou ainda dizer a palavra, mas depois só 10% dos ouvintes é que vão perceber, é um dos polícias sinaleiros da rota das depressões no Atlântico. Eu aqui há tempos disse isso na aula e eu ficar a olhar para mim porque já ninguém sabe que é um sinaleiro. Não é? Portanto, vamos dizer um regulador de trânsito. Não é? Portanto, sim. Portanto, o anticiclone dos Açores é um dos grandes reguladores do trânsito sobre o Atlântico Norte, e esse trânsito são conjuntos de depressões. Uma depressão é exatamente o contrário. É um centro de baixas pressões. O ar aí, em vez de andar no sentido dos ponteiros do relógio, anda no sentido contrário aos ponteiros do relógio, e o ar, em vez de descer, sobe, e, portanto, como sobe, diminui a temperatura, condensa e faz precipitação. Pois bem, essas depressões vão se movendo ao longo do bordo do anticiclone dos Açores. Portanto, daí eu dizer que ele é um controlador de tráfego, é um agente de trânsito. Mas há um segundo agente de trânsito que nós falamos menos, talvez porque seja menos português, que é a depressão da Islândia. A depressão da Islândia é um centro de baixas pressões que, tal como o anticiclone dos Açores, é muito extenso e está sempre lá no norte. E também, atenção, é muito maior do que a Islândia. Lá está, arranja-se a Islândia para dar uma ideia de que é que estamos a falar. E estes dois centros são eles que fazem com que as depressões passem mais a norte ou passem mais a sul. Anos há, que é exatamente aqueles anos em que há seca em Portugal, em que o anticiclone dos Açores está pujante, portanto a pressão é muito alta e ele estende-se para os seus 6 milhões de quilómetros quadrados, e a depressão da Islândia também está pujante, ou seja, a depressão está extremamente deprimida, se quiser, não é? Portanto, a depressão tem muito baixas pressões. O que é que isso acontece? Isso acontece que a rota das depressões é essencialmente no sentido mesmo oeste-leste, mas, digamos, às latitudes das Ilhas Britânicas ou ainda mais a norte, e, portanto, Portugal era como a velha publicidade ao Citroën 2 cavalos, não é? Que dizia, ou ao Diana e eu a vê-las passar, não é? Portanto, no fundo, as depressões vão passando e não querem rigorosamente nada connosco e temos seca, muitas vezes, quando esse ano é particularmente, não é? Portanto, particularmente intenso, não é? Portanto, de falta de depressões. Anos há, como este, em que é exatamente o contrário. O anticiclone dos Açores fica muitíssimo mais fraco, por isso é que uma pessoa diz que quase desapareceu, coitadinho, não é? Portanto, encolhe-se. A depressão da Islândia também fica muitíssimo mais fraca. E o que é que quer dizer? Os agentes de trânsito têm um papel muito menos proativo e há muito mais liberdade para a rota fazer meandros e, portanto, temos que as depressões resolvem vir cá muito mais abaixo e bombeiam água para exatamente a Europa do Sul e o norte da África, Marrocos, etc. Então já percebemos aí o que é que está a acontecer nesta fase e neste inverno em particular. Daqui a pouco vou-lhe pedir que me explique se isto vai continuar assim ou se temos aí notícias mais animadoras para quem gosta de sol. Até já.
Não posso ser. Porque é juramento. Fiz o juramento, não posso. Esta é a história de como dezenas de portuguesas se tornaram seguidoras de uma seita controlada por um guru manipulador. Recrutadas numa escola de yoga em Lisboa, muitas acabam em casas de massagens eróticas ou a serem filmadas em cenas de sexo e orgias. É muito complicado provar que estamos a ser forçadas a alguma coisa, quando na verdade nos levaram a crer que efetivamente aquilo é bom para a nossa evolução espiritual. Episódio 3. Como criar uma seita. Os segredos da seita do yoga. É uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Daniela Roy, com banda sonora original de Benjamin. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de volta à conversa com o professor Carlos Câmara. Sr. professor, isso quer dizer que é isso que explica este tempo que nós estamos a passar agora, e já agora, para também dar aqui algum ânimo a quem nos estiver a ouvir, há sinais de que o anticiclone dos Açores esteja a ficar com mais pujança, ou com a pujança que costuma acontecer? Portanto, o dar ânimo eu vou deixar para o fim, que é para as pessoas não desligarem entretanto, não é? Portanto, faz vai bem, ter faz o bem. fator, não é? Tanto suspense. Portanto, no fundo, a pergunta é porquê que, não é? Porquê que nós temos, não é? Portanto, estas oscilações, não é? Portanto, estas oscilações, de resto, têm um nome, digamos que é um nome, bastante pouco original, chama-se Oscilação do Atlântico Norte. Portanto, a oscilação do Atlântico Norte é exatamente esta alternância entre anticiclone dos Açores e depressão da Islândia pujante, rotas das depressões muito para norte, e aqui chove muito pouco, ou então a chamada fase negativa, que é esta, que é quando estão os dois muito fraquinhos, e portanto nós temos normalmente cheias ou pelo menos precipitação forte. Isto é importante, eu voltar a este assunto, porquê? Porque isto é aquilo que nós chamamos a variabilidade climática, a variabilidade do clima. Portanto, se quiser, dito de uma forma, digamos, mais prosaica, é dizer, isto não é defeito da atmosfera, é feitio. Portanto, a atmosfera tem estas oscilações. E nós temos que aprender a conviver com elas, porque a memória é curta. Há um ano atrás, eu estava numa desta história do dia, a falarmos da seca no Algarve, dos 12 anos de seca e o que é que ia acontecer. Agora estamos, portanto, ora temos falta, ora temos excesso. Temos que perceber que isto é o temperamento da atmosfera no clima mediterrâneo, que em particular em Portugal. Isto implica saber lidar com isso. Por outro lado, é preciso perceber que, como pano de fundo, temos as alterações climáticas que, muito rapidamente, tornam a atmosfera mais energética, portanto, se quiser, é como se fosse uma gasolina com mais octanas. E como estes comboios de pressões são o equivalente a um motor de automóvel, no sentido que convertem a energia armazenada na atmosfera em movimento e em precipitação, se nós temos uma atmosfera, entre aspas, mais rica em octanas, quer dizer que o motor de pressão vai ser mais efetivo e vamos ter ventos muitíssimo mais fortes e precipitações muitíssimo mais intensas. Portanto, por outro lado, o reverso da medalha é que também vamos ter secas mais prolongadas, mais extensas e mais intensas. Portanto, nós temos que perceber que, por um lado, a alternância, por outro lado, as alterações climáticas estão a potenciar o contraste entre estes anos de seca e estes anos úmidos. Isso implica todo um conjunto de reflexões profundas ao nível da política da água, de como é que se armazena, como é que se distribui, como é que se racionaliza. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é de revermos políticas de construção, normas de construção, porque no fundo vamos ter mais extremos. E, portanto, tudo isto faz com que a climatologia tenha um papel eventualmente mais importante, não é? Que muitas vezes acaba por ser ignorado. Porquê? Porque se para o ano tivermos um ano mais
mais próximo, digamos, da média ou da mediana, já o Pedro já se esqueceu e já nem sequer me veio perguntar nada, não é? Porque só se irá lembrar quando a falta de água lhe bater à porta. Isso não é verdade, portanto, porque eu tenho muito gosto em ouvi-lo, é sempre um prazer ouvi-lo e essa descrição, essa descrição deu-nos de facto imagens muito vivas daquilo que se passa, da normalização por um lado e da forma extrema como as coisas vão acontecendo cada vez mais por força das alterações climáticas. Agora, o que é que vai acontecer agora? É isso, portanto, é isso que lhe ia perguntar. Eu não sou um previsor profissional, portanto é muito importante perceber isso, portanto não me arrogo a olhar, porque apesar de eu conhecer como é que funciona, portanto é a velha história, quem sabe faz, quem não sabe ensina, eu sou desconhecido, não é? Portanto, o que acontece, mas sei ler as cartas e sei falar com aqueles que de facto têm treino para isso. E portanto, olhando para as previsões, tudo aponta que a partir de dia 14, portanto, sábado de Carnaval, as coisas melhorem um bocadinho. Portanto, passado esta nova frente que aí vem associada a uma depressão, portanto, tudo à esperança de que melhore. A previsão mais alargada também indica que a próxima semana não irá ter precipitação forte, portanto, vai ser fria, o que para mascararmos no Carnaval não é assim muito agradável, mas pelo menos chuva haverá de menos. O que eu notei é que há uma possibilidade de precipitação na sexta-feira, portanto, dia 20, se eu não estou a errar, sim, 13 certo, 20, dia 20. Portanto, no dia 20. Portanto, ou seja, acho que finalmente talvez a atmosfera nos começa a dar tréguas, até porque o anticiclone dos Açores está a revitalizar-se e está a tornar-se um bocadinho mais, a estender-se mais para norte e, portanto, a cumprir as funções de agente de tráfego, desviando as depressões mais para norte. Não vou dizer que é onde elas merecem estar, mas pelo menos dando-nos uma certa trégua. Isso é uma ótima notícia para terminarmos a nossa conversa, Sr. Professor Carlos Câmara. Muito obrigado. Olha, eu é que agradeço. Um grande abraço. Grande abraço. Hoje é sexta-feira 13, mas o professor Carlos da Câmara, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e um climatologista reputado, trouxe-nos boas notícias. Parece que sábado vai finalmente regressar o bom tempo. Até lá, muita chuva e muito cuidado com as cheias, em particular no distrito de Coimbra. É para lá que todos os olhares estão virados neste momento. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do João Tição, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Pedro Benevides. Bom fim de semana.